Terça-feira, como você sabe, é dia de fatos da semana. A Câmara dos Deputados decidiu cassar o mandato do deputado Eduardo Cunha, acusado de ter mentido durante depoimento na CPI da Petrobras. Pode rodar o VT. Afastado desde maio por decisão do Supremo Tribunal Federal, o deputado Eduardo Cunha teve, em junho, seu pedido de cassação aprovado no Conselho de Ética da Câmara, sob a acusação de ter mentido em seu depoimento na CPI da Petrobras sobre a existência de contas secretas na Suíça. Durante o seu mandato, Cunha esteve no centro de várias polêmicas, sendo inclusive um dos responsáveis pela abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Atuando na política desde o final dos anos 80, o ex-presidente da Câmara dos Deputados teve uma carreira marcada por várias denúncias de irregularidades nos vários cargos pelos quais passou. O final de seu processo de cassação é somente mais um capítulo de sua trajetória. Estamos hoje com o Antônio Rittitelli, que é advogado, professor e comentarista político, para falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao Revista. Muito obrigado. Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. É um prazer te receber, viu? Obrigado. Vamos falar sobre esse assunto que estava entalado na garganta de muita gente, o Eduardo Cunha ainda, o fato dele estar lá, né, com tantas acusações pesadas em cima dele. Na sua opinião, justiça foi feita com essa cassação? A justiça foi feita. E a partir disso, o deputado, com seu mandato cassado, ele vai ficar, além do tempo que ele tinha de mandato, vai perder esse tempo, e após esse tempo ele ainda tem 8 anos de inexigibilidade. Tá, o que soma quase 10 anos ainda. Perde o foro privilegiado e ainda fica sujeito então à legislação 3510, que é a lei ficha limpa. Quer dizer, ele entra agora, como a gente diz, na vala comum, e entra na justiça comum, então ele pode ficar, sim, ligado ao juiz Sérgio Moro para pagar pelos seus crimes. Certamente. Agora ele vai, como dizem na gíria, tem dito, né, vai cair no colo do Sérgio Moro, em primeira instância. O que eu acho que para o Brasil é muito bom, né, porque está se fazendo aí uma verificação, uma limpeza aí no nosso sistema, que estava precisando mesmo. Vamos lembrar um pouquinho do passado, porque é interessante a gente avaliar o quanto a Câmara demorou, né, nesse processo. Foram quase 11 meses, se eu não me engano, né? Desde quando ele foi acusado, para votar essa cassação, né? O porquê dessa demora toda, né? Aí fica por conta dos bastidores do que acontece lá na Câmara, né? Agora, vamos lembrar um pouquinho da história, porque de repente pode ser que as pessoas já tenham tido tempo de esquecer um pouco do contexto em que Cunha está envolvido. O que liga o Eduardo Cunha à Lava Jato? Basicamente, infrações do Petrolão. Tá. Então, a denúncia básica era de ele manter dinheiro fora sem declarar. Tá. E esse dinheiro... Um volume interessantíssimo, um volume de dinheiro. Enorme. Muito grande. E a origem desse dinheiro, também essa seria a principal razão, né, dele ser aí denunciado e acusado, que seria ilícita. Né? Quer dizer, de origem ilícita, de desvio de dinheiro lá do Petrolão. Tá. Ele também está tentando agora, então está se especulando sobre a possibilidade dele manter, em vez de cair no colo do Sérgio Moro, como a gente falou, mas de manter os processos contra ele sendo ali impetrados ali no STF. Como que ele poderia fazer isso? Existe alguma possibilidade disso acontecer? Bem, olha, o STF, qualquer cidadão pode recorrer ao STF. Agora, para se ter foro privilegiado, para ele, e aliás ele teve já refutadas, enfim, várias tentativas, vários recursos que ele já impetrou, inúmeros, para que isso acontecesse. Agora, com a nova situação dele, realmente é impossível. Quer dizer, vai ser indeferido de pleno, de pronto. Né? Qualquer ministro lá não precisa nem submeter ao colegiado lá do STF. Vai indeferir porque não cabe mais. Né? A legislação é bem clara nesse sentido. É interessante a gente avaliar tudo o que ele disse agora no último discurso dele, né, nas entrevistas que ele está dando à imprensa, né? E uma das questões, uma das acusações que ele fez é que a proximidade das eleições municipais ajudou na cassação.
né? Então ele disse que as pessoas, os deputados ali envolvidos com candidatos ou os próprios que são candidatos a prefeituras pelo Brasil, votaram a favor da cassação para não ficar mal com os eleitores. Você acredita nisso? Acredito. Os eleitores hoje estão muito mais proativos e estão cobrando muito esse posicionamento dos seus candidatos. Tá. Então, o que se espera, o Brasil espera, o Brasil andar e melhorar com mais celeridade, é que não só os deputados tenham participado para dar uma satisfação para os seus eleitores, mas principalmente, olhando para frente, que eles não fiquem, não é o que se imagina, que se espera, fazendo desse momento, dessa questão então de estar aparecendo para poder falar e defender ou atacar, fazer a própria Câmara como um palanque, usar como um palanque eleitoral. Sim, então, o que não deixa de ser uma camuflagem, né? Então, no final de contas, ele mesmo disse que cerca de 160 deputados, eles respondem a acusações, né? Então, ele afirmou também, o próximo serão vocês, foi uma outra coisa que ele disse, né? Em tom aí de ameaça, inclusive. Ele deixou aí, em tom de ameaça, um recado para os outros 160 deputados que têm alguma acusação em cima deles, muitos deles na Lava Jato, outros em outros escândalos por aí, dizendo que eles serão os próximos. Será que isso vai acontecer mesmo ou a Câmara realmente jogou o boi de piranha ali e falou, não, vamos tirar o Cunha, porque assim o pessoal fica tranquilo, porque nas manifestações, o nome do Cunha, as manifestações que tiveram no começo desse ano passado, o nome do Cunha era amplamente falado pelas pessoas que estavam insatisfeitas com a política. Então é como se os deputados dessem uma resposta para essa população que estava pedindo que o Cunha saísse de lá. E os outros, que estão envolvidos também em outros escândalos, muitas vezes não foram citados. Você acredita mesmo que isso pode acontecer ou que o Cunha foi aí o famoso boi de piranha, como a gente diz? Não, pode acontecer sim. A máxima que foi colocada do tipo, bom, eu sou vocês amanhã, né? Basicamente foi por aí. Essa frase é ótima. O que acontece? Dos 160 lá, provavelmente muitos são apenas citados, alguns foram lembrados em operações como no Lava Jato. Tá. E alguns provavelmente se tornaram já réus, como era o caso do Cunha. Então, aqueles que já são réus em processo, é uma coisa diferente. Isso vai andar e se eles forem condenados, então a Câmara vai ter que também tomar a mesma medida, ou seja, provavelmente por quebra de decoro, né? Decoro parlamentar, terão que iniciar processo lá na Comissão de Ética de cassação desses que então se tornarem não só réus, mas culpados. Tá certo. Agora, era interessante a gente também avaliar o que pode acontecer com ele daqui para frente, né? Você falou que são quase 10 anos, ou pouco mais de 10 anos, que ele não vai poder se eleger. O que acontece com o Eduardo Cunha agora? Eu quero complementar com essa pergunta aqui da Márcia. Ok, Cunha perdeu o cargo, mas ele irá devolver o dinheiro? Excelente pergunta, né, Márcia? Porque caso contrário, ele sai no lucro mesmo, como ela diz aqui, né? O que pode acontecer durante o processo? Ele pode ser condenado a devolver esse dinheiro todo que está na Suíça? Esse é um dos pontos básicos do processo que o sistema pátrio brasileiro, ele começou finalmente a trabalhar nesse sentido, ou seja, quais são as penas, né, que alguém que cometeu uma infração vai sofrer, principalmente nesse nível, nesse patamar. Então, primeira restrição de liberdade, que é ou seja, estamos falando aqui de uma possível prisão dele, conforme o andamento do processo, né, do que for apurado. E a segunda questão, que é tão importante quanto, é o ressarcimento aos cofres públicos, daquilo que foi tirado do erário. Então, porque o Brasil, nesse sentido, ele sangra há muito tempo, e mesmo apesar de, anteriormente, as pessoas sofrerem essa punição, sanção de restrição de liberdade, pouco se devolvia, ou quase nada se devolvia para os cofres públicos. Nós temos o exemplo clássico do deputado, Paulo Maluf, né? Que também está sendo obrigado, de uma maneira direta ou indireta, a devolver, a ressarcir os cofres públicos ao erário. Cabe recurso? Há como se protelar isso? Sim, o pessoal tem feito muita ginástica,
O político brasileiro é muito criativo nesse sentido. Sim. Mas a legislação também ela vem se afuminando no sentido de se recuperar o máximo possível. E até convênios com ministérios públicos da Suíça, por exemplo, né, de outros países aí. Já há convênios internacionais nesse sentido. Uhum. E alguns comentaristas políticos aí colocando a cassação do Cunha como se fosse um grande divisor de águas, um grande acontecimento dentro da política, e outros já dizendo que não, que é uma coisa importante, sem dúvida nenhuma, mas que muita coisa ainda tem que acontecer para que a gente tenha aí um resultado efetivo, né, do que a população realmente está precisando. Eles pararem de defender os próprios interesses e olhar um pouco para a população. Como é que você vê essa questão, doutor? Eu vejo, principalmente nesse momento, né, nas vésperas das eleições municipais, a necessidade de os deputados não só irem lá votar essa questão então da cassação, que sim era importante, é emblemática, é um divisor de água sim, mas mais do que isso, o Brasil está parado. Então, essa postura de ir, que é uma obrigação, que é natural, que o deputado, nós demos um mandato à procuração para eles exatamente fazerem isso perante o Legislativo, votar leis e projetos que são fundamentais para o avanço do Brasil, sim, principalmente nessa situação sem precedentes, né, econômica, política, social que se encontra. Então, é um divisor de águas e, mais do que isso, precisa que os políticos tenham esta noção bem precisa, bem exata de que há eleições, sim, muitos são candidatos, mas mais do que isso, é fundamental que se vote os projetos necessários para o Brasil andar. Isso que você falou é fundamental, né? Conhecer a vida pregressa desse candidato realmente é importantíssimo para saber em quem a gente está votando. Mesmo porque, olhando a biografia do Cunha, a gente olha e avalia que antes mesmo de se tornar deputado, ele já tinha uma acusação que pesava contra ele, de um desvio de 34 milhões de reais, quando ele era secretário da Habitação no Rio de Janeiro. Ele já estava envolvido num escândalo, que se as pessoas que votaram nele como deputado federal soubessem disso, de repente, podia ser que ele não tivesse elegido a deputado federal. Quer dizer, uma pessoa que faz uma coisa dessa, já sendo secretário, obviamente tem uma índole para fazer coisas ruins também para o nosso país com o nosso dinheiro, estando em outras instâncias. Então é importante demais que a gente avalie tudo sobre a vida do candidato, inclusive como ele é enquanto família, as ações pessoais dele também importam muito, né? E aquilo que a gente comentou, né? Dá uma olhada também quem são os deputados que votaram contra, quem são os deputados que votaram a favor. A gente tem um número expressivo aí de deputados que votaram a favor do Cunha também, então é importante a gente dar uma olhada. É o currículo de cada um que tem que se verificar, não é? A vida pregressa, porque isso é normal, né? Quando vai se contratar alguém para trabalhar, a gente olha o currículo. Nós olhamos isso. Exatamente. Né? É básico na sociedade. Com certeza. E a internet está aqui para ajudar a gente nisso, né? Só dá um Google que aparece tudo. Obrigada, doutor Antônio Riditelli. Agradeço demais sua presença aqui, viu? Bate-papo sempre importante. Ele que é advogado, professor e comentarista político. Quer fazer contato? Através do Face, tá? facebook.com/Riditelli-asa. É assim? O Riditelli você vai escrever com 2 Cs, Riditelli com 2 Cs, com 2 L's também, tá? Riditelli-asa, lá no Face. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu?